Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos dar continuidade ao estudo da matemática voltada aí para concursos, falando hoje especificamente sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos dar o pontapé inicial aí, né? Falando sobre esses dois assuntos. Então, na aula de hoje, o que nós preparamos aí? Vamos conceituar o que é mínimo múltiplo comum, mostrar para vocês quais são as técnicas para que nós usamos, né, para encontrar o MMC de 2 ou mais valores. A mesma coisa também com o MDC, o máximo divisor comum. Vamos aplicar aí algumas regras para encontrarmos o MDC. E, na sequência, iremos resolver alguns exercícios propostos aí que já caíram em concursos, principalmente neste ano de 2018. Beleza? Bom, gente, vamos começar falando de mínimo múltiplo comum, o conhecido MMC. Galera, o que é o MMC? O que é o mínimo múltiplo comum, professor? Observem o seguinte, vamos considerar dois números naturais, A e B, e sendo A e B, dois conjuntos contendo os múltiplos de A e B. Ou seja, o conjunto A contém os múltiplos do número A e o conjunto B contém os múltiplos do número B. Beleza? Respectivamente, tal que o MMC entre eles, o MMC entre esses dois números A e B, vai ser exatamente o fator comum, ou seja, a intersecção entre A e B, entre o conjunto A e o conjunto B, que tenha o menor valor, tá? Por isso, a palavra mínimo. Professor, eu não entendi. Tudo bem, foi uma explicação técnica. Agora vamos falar de uma forma mais prática, mais clara, uma linguagem mais coloquial. Seria o seguinte, você tem 2 ou mais valores. Cada valor tem os seus múltiplos. Professor, eu não sei o que é múltiplo de um número. Múltiplos de um número são todos os números que fazem parte da tabuada dele. Fica muito fácil de você identificar isso. Então, quem são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 10, 12, 14, 16. Ah, tranquilo, professor, entendi. Múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim por diante. Tranquilo? Então, para encontrarmos os múltiplos de um número, é um processo muito fácil, muito simples. É só efetuarmos a multiplicação desse número, fazermos a tabuada dele, beleza? Então, você tem dois valores, cada um tem os seus múltiplos, e vai ocorrer de terem múltiplos que seja comum. Por isso que fala mínimo múltiplo comum. Mínimo porque é o menor valor. Múltiplo porque faz parte da tabuada, faz parte do conjunto de múltiplos de cada um. Comum porque aparece nos dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Viu como é simplesinha a definição? Mínimo múltiplo comum? Então é esse bichinho aí que nós vamos correr atrás para encontrá-lo. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo de como fazer esse procedimento. Na verdade, galera, isso aqui com a prática você acaba às vezes mentalmente fazendo. Tá? A própria experiência sua vai induzir você a fazer assim de forma bem direta. Mas, a princípio, partindo do pressuposto que você ainda não sabe, vamos mostrar um conjunto de regras que pode ser aplicado aqui. Existem várias metodologias de fazer. Eu vou ensinar algumas aqui. A primeira delas, a mais comum, seria nós elencarmos todos os múltiplos dos valores que estão sendo considerados. Aqui a proposta é encontrar o MMC entre 6 e 14, beleza? Então, como que eu vou proceder? Eu vou pegar o número 6 e vou colocar aqui todos os múltiplos dele. Claro,
uma certa quantidade. Como é o menor valor que eu tenho que encontrar, não preciso colocar tantos assim. Então, de acordo com a tabuada do 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 36, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, pronto, para aí. Beleza. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o 14. Então, o 14 eu tenho aqui o seguinte, ó. 14 vezes 1, 14, 14 vezes 2, 28, 14 vezes 3, 42, 14 vezes 4, 56, 14 vezes 5, 70 e por aí vai. Não preciso ir além desses valores. Por quê? Porque eu já encontrei um fator, um elemento comum. Observem aqui o seguinte, ó. 14, não tem 14 aqui, então pula. 28, não tem 28 aqui. O próximo, 42, 42 tem, olha aqui o 42, ó. Tá ligado aí, gente? 42. Então, mínimo, o menor valor, que seja múltiplo de ambos, e é múltiplo de ambos, comum, que aparece nos dois. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o MMC entre os números 6 e 14 é o 42. Tranquilo? Beleza. Bom, existe um outro método que é chamado de método prático para nós encontrarmos o MMC. Como assim, professor? Método prático. É que ao invés de nós fazermos a decomposição separada de cada um desses elementos, nós fazemos a decomposição dele em fatores primos simultaneamente. Mas essa decomposição também pode ocorrer individualmente, sem problema nenhum, tá? Como que é a decomposição? O que é decompor? Decompor é escrever um número em fatores primos. É escrever um número como um conjunto de produtos de outros números, tá? Isso que é a decomposição. Então, por exemplo, se eu for decompor o 4, como que eu posso decompor? Eu posso escrever o 4 como sendo 2 vezes 2. Então, isso é uma decomposição, tá? Então, decompor é representar aquele valor como sendo um produto de outros valores, ok? Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, quero mostrar que essa composição ela pode ser feita individual. Por exemplo, eu posso pegar o 6 e fazer a decomposição dele. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 só pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Conclusão. A decomposição do 6 fica 2 vezes 3. Tranquilo? Isso aqui é a decomposição individual do número 6. Beleza, agora eu pego o 14 e vou fazer a decomposição do 14. Então, eu tenho 14 dividido por 2, dá 7. 7 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, a decomposição do 14 é 2 vezes 7. Beleza? Na decomposição individual, vale a seguinte regra. Você vai pegar todos os elementos que estão aqui, tanto na decomposição do 6 quanto na decomposição do 7, e fará a multiplicação entre eles. Detalhe, se existir elemento igual, e nesse caso existe, que é o 2, você pega o de maior expoente. Pega o de maior expoente. Nesse caso, os dois que eu tenho aqui têm o mesmo expoente, que no caso aqui é 1, quando não aparece nada, porque eles apareceram uma única vez. Mas se acaso, por exemplo, aqui fosse 2 ao cubo, eu iria considerar o 2 ao cubo. Tranquilo? Então, a gente pega sempre os valores correspondentes de maior expoente. Então, vai ficar bem assim, ó. Vou pegar o 2 vezes o 3 vezes o 7. Repito, os que forem iguais, eu pego uma única vez. Tranquilo? Bom, então, ficou 2 vezes 3 vezes 7, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Portanto, o MMC é 42. Tranquilo? Como a gente acabou de comprovar. Esse aqui é um método
de decomposição individual, onde eu faço a decomposição individual de cada valor e depois eu só verifico os elementos, resultado de cada decomposição, multiplico eles. Tranquilo? Belezinha. Bom, esse é um método. O outro método, né, que é o mais usado, é semelhante a esse que nós acabamos de fazer, com um detalhe. Ele não é feito de forma individualizada, ele é feito ao mesmo tempo. Ou seja, eu decomponho 6 e o 14 ao mesmo tempo. E como que fica, professor? Fica bem assim, ó. 6, 14, certo? E aí eu vou começar a decomposição. Detalhe, gente. A decomposição, ela é constituída em fatores primos. Ou seja, fator é um elemento da multiplicação. É o cara que está multiplicando. Então, esse fator tem que ser um número primo. Professor, eu posso usar um número que não seja primo? Em alguns casos até sim, mas não é recomendado. O ideal é que você faça com fatores primos. Às vezes dá certo, às vezes não. Tá? Então, o ideal é que você use fatores primos, beleza? Por isso que fala, a própria linguagem técnica já é essa, decomposição em fatores primos, beleza? Então, quais são os números primos? O número 2 é o único número par primo. Então, sempre que você tiver um número par, você vai dividir por 2. Tranquilo? Depois do 2, eu tenho o 3, é outro número primo. Depois do 3, eu tenho o 5. Depois do 5, eu tenho o 7. Depois do 7, eu tenho o 9? Não. O 9 não é primo. O 9 é um número composto. Professor, o que é mesmo um número primo? Número primo é todo número que só é divisível por 1 e por ele mesmo dentro do conjunto dos números naturais. Ok? Só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Se você tem um número que pode ser dividido por um outro valor que não seja 1 e nem ele mesmo, então esse número não é primo. Ele é chamado de composto. Beleza? Então 9 não é um número primo. Do 7 já pula para o 11. Do 11 para o 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim vai, ok? É importante, professor, eu saber os números primos? Eu aconselho pelo menos os básicos, os 5 primeiros, 2, 3, 5, 7 e 11. Pelo menos esses aí você tem uma sequência já fixada na sua mente, porque facilita na hora da decomposição, beleza? Bom, sendo que os dois valores são pares, então fica tranquilo, porque eu já começo logo com 2. Aí eu divido 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. Coloquei aqui 3 e 7. E agora, professor, por 2 não dá mais. Por quê? Primeiro, porque os números são ímpares. Então, já furou divisão por 2. Se não dá por 2, eu vou tentar 3. Dá por 3? Dá, porque o 3 aqui dá para dividir por 3. Professor, mas o 7 não dá para dividir. O que ocorre quando eu tenho um número que não dá para dividir o outro? Você repete ele. Então, vai ficar bem assim, ó. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. E o 7, como não dá para dividir, eu abaixo o 7. E vou continuar o processo de decomposição. Se desse para dividir, eu dividiria. Como não deu, você repete o valor. Sempre assim, professor? Sempre assim. Agora, eu vou dividir por 7, porque falta o 7, né? Então, 7 dividido por 7 é 1. Professor, qual é a hora de parar? Quando eu paro? Eu paro quando eu tiver só 1 aqui embaixo. Olha só, 1 e 1. Para. Então, não tem como continuar mais, porque eu tenho 1 e 1, acabou. Tranquilo? Beleza. Bom, agora para nós encontrarmos o resultado do MMC, é só efetuarmos esse produto de todos os números primos que nós encontramos aqui na decomposição. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, mais uma vez, confirmado aí o MMC 42. Tranquilo? Professor, vai cair desse jeitinho? Galera, veja bem, não é muito comum a banca cobrar de forma prática, encontre o MMC entre dois valores. Apesar que ocorre, teve questões, inclusive esse ano, por algumas bancas que reproduziram a pergunta exatamente de forma prática e objetiva, determinar o MMC. Mas não é uma prática comum. Geralmente, ela é apresentada num contexto, num histórico, e aí você tem que entender
que se trata de um MMC e depois aplicar o MMC. Tranquilo? Geralmente os problemas de MMC são fáceis. A maior dificuldade é você só compreender que se trata de um MMC. Beleza? Então vamos lá. E essa dica eu vou dar para vocês. Então fica tranquilo. Tá? Eu tenho aqui esse exercício, inclusive esse aqui é da CESP. Tá? Esse aqui ó, é da CESP. Foi no concurso IFF 2018. Ó. Caiu esse ano aqui. Ó. CESP IFF 2018. O que nós temos aqui? Ó? Uma companhia aérea fixou rodízio entre duas cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que a comissária A trabalhe nesse voo a cada 8 dias, o comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os três tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então, a próxima vez que eles trabalharão novamente juntos nesse voo, ocorrerá daqui aqui as opções, 30, 74, 120, 240 e 960 dias. Veja bem, é um exercício de MMC. É claro que é MMC, nós estamos estudando MMC. Mas e se nós não estivéssemos falando sobre isso? Como, professor, que eu identifico que um exercício é uma situação de MMC? Então, a dica é a seguinte, dica LAC, galera. Preste muita atenção aqui agora, concurseiro. Os problemas que envolvem MMC, eles são problemas que sempre te remetem a encontros futuros. Aconteceu hoje, vai acontecer de novo há quanto tempo? Teve um encontro hoje, vai encontrar novamente depois de quanto tempo? Então, essa propensão, essa ideia de te projetar, de aconteceu agora, vai acontecer novamente quando? Ou encontrou agora, vai encontrar novamente quando? Certo? Essa ideia de futuro, de encontro futuro, é uma dica fortíssima de que se trata de um problema de MMC. E aí a coisa fica muito simples, muito fácil, a partir do momento que você conseguiu identificar isso. Por quê, professor? Porque agora é simples. A comissionária A cada 8 dias. A comissária B a cada 10 dias. A comissária C a cada 12 dias. Então, se eles se encontraram hoje, a próxima vez que eles irão se encontrar de novo, basta eu encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses três valores. O MMC entre esses três valores vai me dar exatamente quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem novamente. Beleza? Então, vamos fazer isso? Eu tenho aqui 8, 10 e 12. Qual é o procedimento, professor? Vamos lá. Como todos são números pares, então eu começo sempre dividindo por 2. Olha só, dividido por 2. E vou dividir todos os elementos por 2. Obviamente que se tiver algum que não dê para dividir, o que eu tenho que fazer? Repete. Beleza. 8 dividido por 2, 4. Tranquilo. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Tranquilo até aqui? Então, ficou 4, 5 e 6. Agora, eu vou continuar o processo. Enquanto tiver números pares, eu continuo a divisão por 2. Eu tenho 4 e eu tenho 6. Então, vou continuar por 2. Então, vamos lá. Comigo aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. O 5. 5 não dá para dividir por 2, professor. Quando não der para dividir, você repete o valor. Então, eu vou repetir o 5. Está aqui, ó. Tranquilo? Agora, o 6. O 6 dá. 6 dividido por 2, 3. Então, agora eu fiquei com 2, 5 e 3. Bom, ainda existem números pares, professor. Então, enquanto existir números pares, eu continuo a divisão por 2. Então, vou fazer por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. Pronto. Ó. Essa coluna aqui já sacramentou, porque quando chega no 1, ela cessa. Beleza. 5 não dá para dividir, repete. E o 3 não dá para dividir, repete. Bom, agora eu não tenho mais números pares. Agora eu vou ter que partir para os números ímpares. No caso agora, o primeiro, no caso, seria o 3. Tem 3 aqui, tranquilo, eu sei que a divisão vai ser por 3. Então, fica 1,
O 5 não dá, repete. E 3 dividido por 3, 1. Beleza? 1, 5, 1. Ó, por 3 não dá mais. Porque 5 não dá para dividir por 3. 5 é um número primo, só divide por 5. Então, vai ser 5 o próximo aqui. Aí eu vou ter 1, 1 e 1. Depois que você chegou 1 no final, cessa a decomposição. Acabou. Agora, para encontrar o menor múltiplo comum, é só multiplicarmos todos esses valores. Então, ó, comigo aqui, ó, 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4, correto? 4 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar quanto? 24. E 24 vezes 5, tá? 24 vezes 5 vai dar 120. Conclusão, eles se encontraram hoje, vão se encontrar novamente daqui a 120 dias. Resposta letra C. Tranquilo? Belezinha? De boa? Então tá aí, ó. Concurso Banca CESP 2018 aí, tá? Beleza, gente? Então, ó, fiquem atentos na dica. Se você estiver diante de uma situação que remete a um encontro futuro, trata-se de MMC. Vamos ver um outro exemplo? Olha só. VUNESP 2018. Olha só. Horácio quer comprar parafusos do tipo A, que são vendidos em pacotes contendo 8 unidades cada um. Então, pacotes do tipo parafuso do tipo A, o pacote vem com 8 parafusos. Do tipo B, é vendido em pacotes contendo 12 unidades. Cada pacote tem 12 unidades do tipo B. E do tipo C, vendido em pacotes que contêm 15 unidades cada. Então, parafuso tipo C, no pacotinho vem 15. Ele precisa comprar, agora preste bastante atenção na forma como está sendo perguntado. Ele precisa comprar quantidades iguais dos 3 tipos. Professor, como assim quantidades iguais dos 3 tipos? Isso quer dizer que se ele comprar 100 parafusos do tipo A, ele tem que comprar 100 do tipo B e 100 do tipo C. Preste atenção que ele está falando sobre quantidade de parafusos e não na quantidade de pacotes. A quantidade de pacotes pode ser diferente? Pode. O que não pode ser diferente é o total de parafusos. A quantidade de parafusos do tipo A, do tipo B e do tipo C tem que ser exatamente a mesma. Tranquilo? Bom, para que isso ocorra, o número mínimo de pacotes do parafuso do tipo A que ele precisará comprar é... Veja bem, gente, eu estou falando de um encontro. De um encontro por quê? Porque tem que existir uma igualdade de parafusos. Tem que existir. Se ele comprar um pacote, eles não terão a mesma quantidade. Se ele comprar um pacote, ele vai ter 8 do A, 12 do B e 15 do C. E se ele comprar 2 pacotes, ele vai ter 16 do A, 24 do B e 30 do C. Observe que continua tendo quantidades diferentes. Então, a ideia é a seguinte. Aqui ele fala assim, para que isso ocorra, o número de pacotes do parafuso do tipo A que ele precisará comprar é... Então, a pergunta está associada somente à quantidade de parafusos do tipo A, ao número de pacotes do tipo A. Beleza. Como que eu posso resolver isso? Como os parafusos são vendidos somente em pacotes, então, se eu encontrar um valor comum a esses 3 tipos de pacote, a essas 3 tipos de quantidades, a partir do momento que eu encontrar esse valor, como ele quer o número mínimo, então eu tenho que encontrar o mínimo valor que seja comum a essas quantidades ao mesmo tempo. Encontrando esse valor, no caso é só eu dividir por 8, porque eu sei que vem 8 parafusos em cada pacote, eu vou saber quantos pacotes o Horácio vai ter que comprar. Tranquilo? Então, trata-se de um exercício de MMC, na qual eu tenho que tirar aí, encontrar o MMC entre 8, 12 e 15. Vamos lá comigo aqui?
Eu tenho número par? Tenho. Se tenho número par, começo a divisão por 2. Beleza. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá para dividir? Repete. Beleza. Tem número par? Tem. Continua dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá para dividir? Repete. Ainda tem o número par. Continua dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. Olha só, essa primeira coluna já morreu. Matou ela já. O 3 não dá para dividir? Repete. O 15 não dá para dividir? Repete. Agora, vou tentar o 3. 3. 1. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora só pode ser 5. Então, 5 vai dar 1, 1 e 1. Pronto, cheguei 1, 1 e 1. Encerra-se o processo de decomposição. Agora, para encontrarmos o MMC, basta efetuarmos o produto de todos os fatores primos encontrados. 2 vezes 2, galera, comigo, 4. Muito bem. 4 vezes 2, 8. Muito bem. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Ah, professor, é 120 pacotes? Não. 120 que nós encontramos é a quantidade mínima de parafusos que é comum a esses 3 valores. Ou seja, existe a possibilidade de eu conseguir comprar 120 parafusos do tipo A? Sim. É só eu comprar 120 dividido por 8, eu vou saber quantos pacotes eu tenho que comprar para dar 120. Se eu quiser comprar 120 parafusos do tipo B, eu sei que vem 12 unidades em cada uma. Se eu pegar 120 e dividir por 12, eu vou saber quantos parafusos do tipo B eu tenho que comprar. O mesmo raciocínio segue para o tipo C. Se eu quiser saber quantos pacotes eu tenho que comprar do tipo C, basta eu pegar 120 e dividir por 15, porque vem 15 parafusos em cada pacote. Para dar 120 é só dividir, ok? Bom, mas como a pergunta aqui está voltada para parafuso do tipo A, e em cada pacote do tipo A vem 8 parafusos, então o total de pacotes vai ser 120 dividido por 8. Então, vamos lá, fazendo essa divisão. 8 vezes 1 é 8, para 12, 4, abaixo 0, ficou 40. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Conclusão, do tipo A, terá que ser comprado 15 pacotes. Beleza? Se ele quisesse do tipo B, era só pegar 120 por 12, 10. E do tipo C, 120 por 15, 8. Tranquilo? Porque ele poderia perguntar aqui o número mínimo de pacotes que deve ser comprado para que tenha a mesma quantidade de parafuso dos 3 tipos. Olha só, a pergunta mudou. Agora ele não quer saber uma quantidade específica só de um. Ele quer saber quantos pacotes devem ser comprados para que tenha a mesma quantidade de parafuso de todos os tipos. Então, eu iria fazer esse mesmo raciocínio, encontrar os 120, só que aí eu iria encontrar a quantidade de pacote de A, que foi 15, de B, dividiria por 12, de C, dividiria por 15. E somaria os 3 resultados, eu teria o total de pacotes comprados. Beleza? Tranquilo? Mas no nosso caso aqui, como é só do tipo A, resposta 15. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Vocês viram que o MMC em si, a parte de cálculo, ela é de boa, né? O texto, às vezes, nos confunde, né? Mas, tranquilo, respirar na hora, a gente consegue fazer com tranquilidade. Vamos lá, o que a gente tem aqui agora? Ó? Ministério Público Estadual de Goiás, 2018. Olha só o texto. 2 irmãos moram juntos e costumam fazer longas viagens em seus trabalhos. João é maquinista de trem e fica sempre 20 dias fora de casa a cada viagem, folgando no 21º dia. Antônio é piloto de avião e ausenta-se de sua casa por 8 dias, tendo o 9º dia para descansar. Se ambos os irmãos iniciaram uma viagem hoje, daqui a quantos dias eles poderão encontrar-se em casa?
Observem, está muito claro, não resta dúvida que se trata de uma questão de MMC. Por quê, professor? Porque está falando de encontro futuro, essa é a dica, tá? Encontro futuro, ó, eles partiram hoje, estão juntos, partiram, cada um foi seguir o seu destino. Aí, depois de quanto tempo eles vão voltar a se encontrar novamente? Né? Sendo que um viaja durante 20 dias, o outro durante 8 dias e descansa no dia seguinte. Mas aí está a pegadinha da questão, pegadinha no bom sentido, né? É que não se trata de 20 dias, mas de 21 dias. Por quê? Porque no 20º dia eles não estão em casa, no 8º dia ele não está em casa. Ele vai estar em casa no 21º, ele vai estar em casa no 9º dia. Então, os valores que terão que serem observados no cálculo do MMC é exatamente essa quantidade que refere à data que eles estarão em casa. Então, eu tenho que encontrar o MMC entre 21 e 9, e não entre 28. E aí, muita gente partiu para o 28 e acabou errando esse exercício, tá? Então, a dica aqui é exatamente essa. Bom, 20 dias fora de casa, folgando no 21º. 8 dias fora de casa, tendo o 9º para descansar. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Galera, tem número par aqui? Não tem. Se não tem número par, eu não divido por 2. Eu só uso 2 quando tem número par. Não tem número par, agora eu parto para o próximo. 3. Vamos lá. 3. 21 dá para dividir por 3? Dá 7. Beleza, divide. 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3, 3. Ainda posso continuar a divisão por 3? Sempre que existir pelo menos um valor que dê para continuar a divisão, você deve continuar. Então, aqui tem um número que dá para dividir por 3, que é o próprio 3. Então, vou dividir por 3 de novo. Então, o 7 não dá para dividir, repete. O 3 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. Então, vou colocar 1 aqui. Observe que essa segunda coluna já acabou. Falta matar a primeira. Bom, a primeira é 7, e 7 é um número primo, só pode ser divisível por 7. Por isso que eu falei para vocês a importância de você memorizar quais são os números primos. Porque quando você olha para uma situação dessa, você já identifica logo de cara. Ah, ali é um número primo, só pode ser ele mesmo, não vou nem ficar tentando outros. Tranquilo? Então, aqui é 7. Beleza? 7 dividido por 7, 1, 1, acabou. Chegou 1, cessa a decomposição. Agora, para encontrarmos o fator comum, é só multiplicarmos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Conclusão. Eles se encontraram hoje e vão se encontrar novamente daqui a 63 dias. Resposta letra C. Beleza, gente? Tranquilo? É aquilo que eu chamei a atenção de vocês no início. A parte prática de cálculo é muito simples. Faz a decomposição e pronto. O que é difícil é a interpretação. Se você ler errado, se você não compreender o texto, você vai ser realmente aí, direcionado a uma resposta errada. Tranquilo? Então tá aí mais um desafio cumprido aí. Beleza, gente? Tranquilo, MMC? De boa? Então, agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de máximo divisor comum. O conhecido, tradicionalmente conhecido como MDC, tá? A gente usa muito só a sigla, né? MDC. Mas o que é MDC? De tanta gente falar MDC que muitas vezes o aluno nem sabe o que significa isso. Máximo divisor comum. M de máximo, D de divisor, C comum. Bom, para resolvermos ou encontrarmos o máximo divisor comum entre 2 ou mais valores, pode ser mais de 2, tá? Como que nós vamos proceder, professor? Bom, a forma é a seguinte, vamos usar o mesmo raciocínio do MMC, tá? Eu tenho 2 valores, A e B, e tenho 2 conjuntos, um conjunto A, referente ao número A, um conjunto B, referente ao número B. O conjunto A é o conjunto de todos os divisores do número A. E o conjunto B
é o conjunto de todos os divisores do número B, certo? Como eu estou falando em máximo divisor comum, então basta eu observar os dois conjuntos e ver um valor que divide tanto A quanto B ao mesmo tempo e seja o maior contido em ambos os conjuntos. Tranquilo? Por isso que é máximo divisor comum. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que essa palavra máximo no MDC e por que a palavra mínimo no MC, tá? Bom, e aí o número vai ser exatamente o maior valor comum, portanto, a intersecção entre eles. Beleza, vamos para um exemplo prático, tá? O MDC, assim como o MMC, também, para ser encontrado, tem-se um conjunto de regras, de procedimentos que precisam ser adotados para chegar a esse valor. Bom, um deles seria nós elencarmos os divisores do número, certo? Eu elenco todos os divisores de um, todos os divisores do outro, e aí eu verifico quem é o maior comum entre eles. Beleza? Esse é o MDC. Então, vamos fazer primeiramente dessa forma. Está aqui, ó, divisores de 20. Bom, primeiro vamos entender o que é essa palavra divisor de um número. Quando eu digo divisor de um número, eu quero dizer que esse número, esse divisor, ele é um valor que consegue dividir um número de referência e essa divisão é uma divisão exata, ok? É uma divisão exata. Por exemplo, 2 é divisor do número 6. Por quê? Porque 6... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.